Jovem Pan Saúde. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Você sabia que cuidar da saúde mental também é cuidar do aparelho digestivo e isso vice-versa? O intestino é um dos órgãos mais sensíveis às emoções e por isso é até chamado de segundo cérebro. Alterações emocionais podem mexer com o funcionamento intestinal e um intestino em desequilíbrio também pode impactar o nosso humor. Vamos entender melhor como tudo isso funciona, como a ansiedade pode impactar diretamente na saúde do nosso intestino, com o coloproctologista, o Ricardo Ratti, e também a neuropsicóloga Daniela Tonelotto. Sejam muito bem-vindos. Quero começar essa conversa com o doutor aqui para a gente entender, né, como que esse intestino ganhou esse apelido de segundo cérebro. O que acontece lá dentro quando a gente está muito ansioso ou estressado demais? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? O que acontece, a gente até fala muito na profissão, que todo proctologista, todo gastroenterologista ou todo cardiologista também, ele é um psicólogo por natureza, tá? A relação, ela é direta, é uma relação hormonal, tá? Tanto na produção de serotonina, que é um hormônio que a gente produz muito no intestino, 80%, 90% dessa produção é feita no órgão intestinal, no intestino grosso. E tem a flora microbiota, que são trilhões de bactérias que circulam ali e que tem uma relação direta com ansiedade, com depressão, com a parte emocional mesmo. E, doutora Daniela, pensando por esse aspecto mental mesmo, né? Como que as emoções influenciam esse funcionamento? Então, ansiedade, como que a depressão também podem se manifestar com uma dor de barriga, de repente, né? O corpo ele vai reagir, às vezes, de um modo exacerbado para uma situação que se mostra maior do que ela de fato é, né? Então, desde quando a pessoa, por exemplo, vai viajar e às vezes não consegue usar o banheiro, até quando ela tem um desarranjo e isso piora muito, porque ela está imaginando ali uma situação que ela não tem o menor controle e isso dá um recado para o cérebro de que as coisas não vão bem. Então existem várias técnicas, né, principalmente respiratórias, para que a gente possa baixar essa ansiedade, né, ter um controle ali, melhor estar no aqui presente e se sentir melhor. E a ansiedade é muito isso, a pessoa acaba antecipando um resultado, né? Então, a senhora deu um exemplo, né? Tô ali com uma viagem marcada, já fico imaginando que não vou conseguir chegar, ou que vou chegar atrasado, aí tem um imprevisto no meio do caminho e tudo isso vai me gerando essa ansiedade que pode ser sentida, né, com esse sintoma intestinal. Exatamente. Seria isso, basicamente, né? E aí, a senhora até disse que existem técnicas para tentar controlar isso, ou pelo menos amenizar, porque a ansiedade, às vezes, é difícil de controlar, né? A pessoa não consegue controlar aquela emoção. Sim. A ansiedade, ela é um sentimento, uma emoção que ela é válida, ela é importante em N situações. O problema é justamente quando ela está exacerbada, né? Então ela acontece de uma forma quando coisas não estão sob o meu controle e, na verdade, poucas coisas estão sob o nosso controle, né? Muito menos do que a gente gostaria ou imagina. E então o nosso corpo reage com sudorese, com batimento cardíaco acelerado. As pessoas em crise de ansiedade, elas acham que estão tendo um ataque cardíaco, né? Então, quando a gente se concentra no aqui e agora, observar os arredores, por exemplo, se eu estou no trânsito, contar o número de carros vermelhos, fazer contas de cabeça. Existe uma série de estratégias para a gente tirar a atenção das respostas do nosso corpo, das respostas límbicas, digamos assim, e controlar a ansiedade voltando aos poucos a um estado de tranquilidade. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre essas dicas, né, até em relação a tratamento, o que a pessoa pode fazer para conseguir diminuir todos esses sintomas, mas falando de fato de sintomas ainda, né, tem até estudos que mostram que pessoas que são ansiosas, né, têm esse problema intestinal e até, enfim, quem tem depressão também, né, além
de doenças que são conhecidas como a síndrome do intestino irritável, né? Eu queria pegar um gancho. Claro. Porque aqui a gente estava falando um pouco sobre consequências, eu queria falar um pouco sobre causas, né? Que acabam levando a esses desarranjos intestinais, que eu acho que talvez seja interessante para nós aqui. A gente está falando aqui, quando a gente fala de sintomas, a gente fala de hábito intestinal, tá? Então, cada ser humano tem o seu hábito intestinal. Então, a gente considera normal desde uma pessoa que vai ao banheiro uma vez a cada 3 dias, até uma pessoa que vai até 3 vezes ao dia ao banheiro. Isso é normal. Então, esse ínterim todo, ele pode ser considerado o normal da pessoa. A pessoa está habituada a isso. Quando a gente fala das alterações mentais provocando esses sintomas intestinais, a gente fala em mexer com esse hábito intestinal. Então, a pessoa começa a ter o que a gente chama, né, popularmente de prisão de ventre. Então, a pessoa fica travada mesmo, né? Ela não vai. E aí os estudos psicológicos mostram que geralmente isso está muito relacionado a pessoas que têm dificuldade com mudança, pessoas que se autobloqueiam, pessoas que se autocontrolam demais, que não deixam as emoções virem. Então, ela trava e o intestino dela trava também. Ao passo que o desarranjo intestinal contrário, que a gente aqui popularmente chama de diarreia, posso dizer o nome assim, mas o desarranjo intestinal, a pessoa começa a ter o hábito intestinal mais frequente, como a gente fala, está ligado a, por exemplo, hoje já tem estudos que mostram que está ligado a sensações desagradáveis, a emoções descontroladas, a pessoa querer colocar para fora, então o organismo coloca para fora mesmo, né, através da alteração do hábito intestinal. Então, com relação a sinais e sintomas, isso hoje é uma questão muito vista em consultório, muito vista no dia a dia nosso. Eu brinco que eu falo, um proctologista não pode atender sem um psicólogo do lado, porque a gente já vai falar de síndrome do intestino irritável, das colites autoimunes, e todas elas, em maior ou menor grau, estão relacionadas à parte emocional. Doutora Daniela, apesar de se falar muito hoje em dia a respeito do assunto, tem muito preconceito? As pessoas ainda lidam com uma coisa de isso é coisa da minha cabeça, vai passar, eu não preciso de tratamento para isso, eu estava ansioso mesmo, mas já passou, não vou olhar, não vou cuidar. Existe bastante preconceito, né? Eu faço avaliação neuropsicológica, né? E quando os pacientes procuram, geralmente procuram por uma orientação médica. Mas se eles puderem fugir, eles fogem, né? Porque tem uma preocupação de pensar, se eu preciso de uma avaliação desse tipo, algo não vai bem com a minha cabeça, né? Então, sim, tem bastante preconceito. Doutora, em que momento a pessoa precisa ver que aquele sinal de alerta, que ela pode estar seguindo um caminho para a infecção, que não é algo ali momentâneo só porque ela passou por uma situação ali de ansiedade ou de estresse, né? Eu acho que é muito subjetivo. Tá. Acho que cada um suporta de um jeito os desequilíbrios do corpo, né? Mas é um estado de desequilíbrio biopsicossocial, né? Então, a partir do momento que está afetando a produção de vida dela do dia a dia, ela está tendo dificuldades no convívio familiar, no convívio social, né? A gente está falando aqui de bem-estar social, psicológico e emocional, né? Eu acho que a partir do momento que há uma quebra do equilíbrio, vamos dizer assim, esse é o momento de procurar. Até porque, geralmente, quando desanda muito o intestino, por exemplo, leva a um estado de desidratação, leva a quadros de desnutrição. Isso pode ser um sinal de alerta de uma doença tumoral, não só de uma doença inflamatória comum, como a retocolite, como a doença de Crohn, que são mais famosas, ou a síndrome do cólon irritável, né, que se fala muito na sociedade, mas pode ser o início de uma manifestação de um tumor. Então, a pessoa acho que deve procurar sempre que houver o desequilíbrio. Então, estou tendo diarreia, não passa uma semana, 5 dias, estou tomando remédio, estou mudando a alimentação, me conheço o meu corpo, está fora do normal, procura ajuda psicológica e médica, né? E o médico também tem que ter juízo também, porque é muito isso, né? De achar que é só o médico que cura, que é só remédio que cura, quando na verdade
É isso mesmo. Não dá para ter consulta a cada 10 pacientes proctológicos, 9 precisam de acompanhamento psicoterápico em conjunto. A síndrome do intestino irritável, ela tem relação com a ansiedade? Tanto tem que o tratamento é ansiolítico. Você tem que passar um ansiolítico para a pessoa. O remédio que você passa para a pessoa é um ansiolítico. Ela tem que entender que ela tem que mudar o hábito alimentar, né? Então, a dieta da pessoa, você tem que fazer um estudo na dieta da pessoa, um estudo nos costumes da pessoa, porque ali você consegue pegar, às vezes, o que está saindo do equilíbrio e causando o desarranjo intestinal. E é batata, não tem 5 minutos de consulta, você já percebe que o acompanhamento psicoterápico é mistério, né, que a gente chama, ele é obrigatório. E o que caracteriza essa doença? A pessoa vai muitas vezes ao banheiro? Isso, lembra do estresse, né? O estresse produz o cortisol no cérebro, estimula, esse cortisol atua no intestino, quebra a barreira, então ela começa a ter processo inflamatório. Então, às vezes sai sangue, né? Às vezes tem diarreia com muco, com pus, com sangue. Às vezes prende o intestino da pessoa, ficar 20 dias sem ir no banheiro. Pode ser ao contrário, não só que banheiro, solta, mas também que prende, muda, né? o ritmo. Tá. Eu acho que a grande sacada aqui é isso, mudança de ritmo. Uhum. Às vezes a pessoa vai demais e começa a ir de menos, e o contrário também. Esses 2 sinais são considerados sinais de alarme. O tratamento, basicamente, é um ansiolítico, né, de entrada. Você tem alguns no mercado, que eu acho que não convém aqui, não é a nossa pauta, né, sobre a medicação em si. Mas você entra com ansiolítico, tenta estudar o que dá para mudar na dieta da pessoa. E se tiver algum remédio, algum sintomático mesmo, tenho muita cólica, porque isso pode cursar com cólica, com episódio de febre, com desidratação. Desidratação você hidrata, cólica você dá um remédio para cólica, mas o acompanhamento psicoterápico, ele é fundamental. E junto com a terapia, né, doutora? Não só, o ansiolítico sozinho não vai fazer o trabalho completo. Não vai fazer o trabalho completo. E uma outra coisa que é o papel da atividade física, né? Porque a atividade física ela vai ter um impacto tanto na saúde mental quanto na saúde intestinal. Né? Me corrija se eu estiver errado. É isso aí. A atividade física a gente sempre fala que é bom para tudo, né? Sim. Acaba sendo parte do tratamento também, né? Até porque a atividade física ela também estimula uma certa produção hormonal também que combate, é uma guerra lá dentro do corpo da gente, e a atividade física ela também atua na defesa, né? Além da atividade física, eu acho que a correção da dieta, né? A dieta ocidental, ela é uma dieta muito rica em alimentos embutidos, enlatados, alimentos processados, né? E você tem hoje os pré-bióticos e os probióticos. Não são a mesma coisa, né? Os pré-bióticos, basicamente, você tem cebola, alho, batata, banana, feijão, aveia. São alimentos muito bons para a regulação do intestino. E você tem os probióticos, né? Que a gente fala dos iogurtes em geral, das fibras produzidas ali e por exemplo, quem come muita comida coreana ou japonesa, o kimchi, que já ouviu falar do kimchi. O kimchi é muito rico em probióticos, por exemplo. E tem as fórmulas, né? Então, você hoje faz avaliação nutricional. Então, assim, o tratamento completo é o médico, o nutricionista, o psicólogo, sabe? Tem todo esse acompanhamento em conjunto. Doutora Daniela, você já teve casos ali que a pessoa acabou de alguma forma desenvolvendo até hábitos alimentares ruins por conta da ansiedade, né? Distúrbios alimentares de repente? Quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, é uma entrevista onde a gente procura saber sobre a vida da pessoa ali, desde a rotina, como ela se alimenta, do que ela se alimenta, como ela dorme, né, o papel do sono, enfim. E aí é muito frequente que venha esse descontar na comida. Então, é super frequente e principalmente alimentos super palatáveis, que tragam ali um prazer imediato. A gente sempre fala, né? Tô ansioso, quero comer. Aí vai no chocolate, nos fast foods, enfim, e por aí vai. E aí, pro intestino também não é bom isso, né, doutor? Eu tenho um exemplo que foi muito interessante, que uma vez foi um paciente que
Estou muito estressado, o que aconteceu, tal? Doutor, o que eu fiz? Eu agora desconto no sorvete e no leite condensado. Nossa, faz tudo errado. Eu estou viciada em sorvete com leite condensado, com banana. A banana ainda era a parte boa, mas a pessoa consumia de caixas semanais. Então, é muito engraçado porque assim, o estresse, ele primeiro te leva às saídas, né, aos vícios, aos escapes, que a gente chama, que nada mais é do que isso, né? Os vícios são isso, são os escapes, que depois levam a consequências físicas e levam a um distúrbio fisiopatológico, e aí você desenvolve doenças. E quando a gente fala desses distúrbios, né, a ciência já fala em eixo intestino-cérebro. Como que essa comunicação acontece? É uma comunicação hormonal, acho que a doutora até pode falar, talvez até melhor, por ser neuro, né, especialista no cérebro mesmo. O que acontece? É uma comunicação direta entre o que é produzido no intestino, porque o intestino grosso, a gente tem que começar lá atrás, ele é um órgão de absorção, basicamente, tá? Então ele absorve e o resto ele joga fora, o que a gente não usa ele joga fora. Então ele tem uma relação direta com a coluna vertebral, com a parte neuronal e que leva para o cérebro. Então tem uma conexão direta entre produção de hormônio e o que é reabsorvido pelo intestino. Uma coisa avisa a outra, um órgão avisa o outro. E aí eles atuam em compasso, né, de equilíbrio. Quando ocorre o desequilíbrio é que vem toda a manifestação clínica. E aí, doutora, como trabalhar o corpo e a mente, né, para esse equilíbrio? Exatamente, porque esse eixo, né, a alimentação, a atividade física e essa autopercepção que vem do autoconhecimento. Então, entender porque é muito frequente que as pessoas se acostumem com o mal-estar, né? Então, trabalhar esse autoconhecimento para aprender a se perceber melhor e saber quando precisa procurar. Não precisa passar por aquilo tudo, né? Aquela sensação ruim, aquele mal-estar no dia a dia. Isso. Tem um caminho. E o tratamento, ele é individualizado? Sim, sempre. Na neuropsicologia, a gente faz diversos encaminhamentos. Muitas vezes, o paciente ele precisa de uma consulta com um psiquiatra, ele precisa de uma avaliação psicológica para a terapia, né, que é diferente da neuropsicologia, onde a gente faz diagnóstico e reabilitação linguístico-cognitiva, mas é um momento ali de você encaminhar essa abordagem que precisa ser transdisciplinar. Sim. Ele vai passar a aprender a lidar com essas emoções. Em algum momento ele vai, entre aspas, ganhar uma alta do remédio ou também da terapia? Com certeza. O sujeito ele precisa trabalhar a aceitação do que ele está sentindo, porque reconhecer é um passo muito importante, até para ele saber como agir. Mas esses tratamentos todos, eles são para ter um começo, meio e fim. Na verdade, até complementando aqui, eu acho que quando a gente está falando no intestino, acho que a doutora citou bem a parte emocional, que ela realmente você consegue ter alta. A parte do intestino, ele é meio ingrato, porque enquanto a gente está tratando de sinais e sintomas, ou seja, o desarranjo intestinal, curou a parte da ansiedade, cura o desarranjo. Ok? Quando ele se transforma fisiopatologicamente numa doença, então é a síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, que são as principais, pessoas com fibromialgia, todo mundo conhece uma pessoa que fala que tem fibromialgia. São dores escandalosas associadas a desarranjos intestinais monstruosos. Então, assim, quando você desenvolve o processo inflamatório infeccioso, basicamente, você não fala mais em cura no intestino. Você fala em períodos de remissão e exacerbação. Então, aquele intestino fez a memória imunológica daquele caso, daquele tipo de situação de desarranjo cerebral, e toda vez que você desarranjar por algum motivo emocionalmente, você vai ter a consequência no intestino. Então, você não se livra, não vai ter uma cura em algum momento. Não é uma doença, por exemplo, um sarampo que cura. Não é uma gastrite que você cura. Ali no intestino você já não parte mais para cura. Você parte para estado de remissão ou estado de exacerbação, que chama.
exacerbação quando está tudo muito aflorado, aí você tem que entrar com medicação, voltar toda a terapia e estar de remissão quando a pessoa fala, faz 5 anos que eu não tenho mais nada. Eu estou curada. Não, não é curada. Você está em estado de remissão. Passou naquele processo de crise, ela não tem mais. E tem mais, assim, só complementando, tem mais um estudo que fala hoje, a gente falou lá no começo sobre os desarranjos intestinais, o que está ligado? As inflamações e as infecções intestinais, que são diferentes. Infecção quando você tem algum sinal clínico aparente junto, febre, alguma adinamia, assim, você fica prostrado, tem leucostose, que é um exame de sangue alterado, tal. Isso é um processo já infeccioso, que muitas vezes requer antibiótico. Às vezes fica só no estado inflamatório, você trata com anti-inflamatório, ansiolítico, muda a dieta e resolve. Os estados inflamatórios hoje eles estão muito ligados aos desarranjos emocionais, em geral. E os estados infecciosos hoje, que tem estudos que falam sobre isso, eles estão ligados com sensações negativas. Então, pensamentos de morte, pensamentos negativos, negações, mágoa, rancor. Então, desenvolve muito processo infeccioso intestinal. Então, às vezes você deveria ter só um processo inflamatório pela questão da ansiedade, pela questão clínica, e você desenvolve febre, você precisa internar, tomar antibiótico, porque você está atravessando algum problema emocional negativo. Doutor, esse processo exige uma mudança de hábito no dia a dia, além de remédio, enfim, da terapia, mas também questão do sono, de alimentação, atividade física, às vezes até uma técnica de relaxamento? Como a doutora aqui já até comentou mais ou menos sobre isso, é o equilíbrio, é a busca do equilíbrio em todos os setores. Então, é dietético, comportamental, psicológico, a parte de você obedecer, se entender que você tem esse desequilíbrio, porque às vezes passa muito pela pessoa entender isso. Né? Quando a pessoa entende isso, ela ativamente vai trabalhar para que isso não ocorra. Existe a terapia cognitivo-comportamental, porque na neuropsicologia eu faço as indicações, né, como eu comentei, não faço a terapia. Então, existe a terapia cognitivo-comportamental que vai trabalhar aspectos práticos do dia a dia para que essa pessoa consiga modificar esse estilo de vida e consiga também regular as emoções diante das coisas que acontecem, que a gente não tem o menor controle, né? Tem alguma técnica que a senhora poderia compartilhar com a gente? Tem. Nas crises de ansiedade, que também são bastante confundidas com as crises de pânico, é que o pânico, geralmente a pessoa, ela pode até acordar, ela está dormindo e acorda em uma crise de pânico. E a crise de ansiedade é aquela coisa de ficar pensando muito sobre algo, né? E já pensando em o resultado pode dar errado. Geralmente no CIS, né? Exatamente. Mas e se tal coisa acontecer? Mas se eu fizer isso, e você vai criando aquele roteiro na cabeça e quando você viu, você já passou o dia inteiro pensando numa coisa. Exatamente. E a crise em si é aquela coisa bem corporal mesmo, que a pessoa pode ter taquicardia, sudorese, uma sensação de que ela vai ter uma questão cardíaca ali, né? E então a dica que eu acho que é muito funcional, porque às vezes a pessoa vai para o pronto-socorro e não há exatamente muito o que fazer num pronto-socorro, numa crise de ansiedade, né? Porque o que ela precisa fazer é tirar a atenção dos sintomas corpóreos e colocar essa atenção em algo externo, né? Como fazer isso? Exatamente. Ela vai precisar reconhecer: eu estou em crise, isso é importante. E aí ela vai trabalhar a respiração. A respiração, ela tem um poder de trazer a gente para o momento aqui e agora, que é fora de série. Então, conforme a gente puxa o ar, e não aquela respiração curtinha aqui em cima, uma respiração suave, profunda, que eu inunde o meu cérebro de oxigênio, né? Então, traz mais clareza mental. E na hora que eu vou expirar, eu expiro devagarzinho, de um modo que eu encolha o abdômen e eu consiga expulsar todo o ar que eu inspirei. E conforme eu vou fazendo esse trabalho de inspiração, e aí tem diversas técnicas, como por exemplo, uma que a gente inspira
em 4 tempos, segura o ar 4 tempos nos pulmões, solta em 4 tempos e segura com os pulmões vazios em 4 tempos. Só o tempo que você está colocando sua atenção nesse processo de respiração, sua ansiedade, que numa escala de 0 a 10 estava em 10, já baixou para 4. Você coloca a sua atenção no exercício da respiração. Exatamente. E até acaba esquecendo o que você estava... Na contagem, no processo, no sentir o ar. Antes da gente encerrar, doutora, eu acho importante a gente dizer em que momento eu devo procurar ajuda médica e qual especialista nesse caso que a gente está tratando, né? O principal especialista é o gastroenterologista ou proctologista, né? Coloproctologista. É um profissional da área cirúrgica, tem o gastroenterologista na área clínica também. De qualquer forma, é um médico, até para você poder reconhecer, né, sinais e sintomas e possíveis sinais de alarme de alguma doença principal, alguma doença mais grave. Além disso, deve ter um acompanhamento psicoterápico conjunto, um acompanhamento nutricional. Isso mudou muito. Quando eu comecei a fazer consultório há 20, 25 anos atrás, era um pouco diferente. A gente reconhecia, o paciente reconhecia, mas não tinha essa ideia. Hoje o que a gente vê em consultório são as pessoas já bem mais familiarizadas com isso, com esse tipo de assunto, com esse tipo de patologia, com esse tipo de consequência, que a gente pode chamar assim. Elas hoje entendem mais isso, entendem que tem que recorrer a esse tipo de terapia e aceitam mais, né? Existe muito mais mulheres do que homens, né, que procuram? Ainda tem, porque a mulher realmente... pela parte hormonal, 4, 5 né? tarefas ao mesmo tempo, é um mundo louco mesmo, né? E assim, tem uma parte hormonal muito mais acentuada do que o homem. Sim. Então acaba tendo mais desarranjos, não tem nada a ver com fraqueza, não tem nada a ver com nada disso, muito é com relação de dia a dia, mesmo de relacionamento. Sim. E é nesse momento, desarranjou, tem que procurar e tem que aceitar. Acho que esse é o principal passo, né, doutora, que você falou, tem que aceitar, né? Hoje muitos exercícios físicos são moldados para respiração. Por exemplo, meu filho faz uma arte marcial e ele aprendeu a respirar, aprendeu esse controle todo dentro da arte marcial, não foi na escola, não foi com os pais médicos, não foi com nada disso. Foi lá aprendendo, né, a respirar, aprendendo a ter concentração, né, yoga, essas terapias hoje alternativas que existem bem mais massificadas, elas têm um resultado excelente. Quero agradecer mais uma vez a doutora Daniela, também doutor Ricardo pela participação, por terem aceitado o nosso convite. E a você que nos acompanhou, obrigada também. Se tiver alguma dúvida, sugestão de tema, mande um e-mail para nós, é o saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, só acessar o nosso canal no YouTube ou o aplicativo da Panflix para Android ou iOS. Cuide da sua saúde mental e também física. A gente se encontra na semana que vem. Tchau. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.